Boa noite, gente. Estamos começando o 5º episódio da 5ª temporada Juntando os Pontos. E hoje a gente vai falar sobre marketing médico para estudante de medicina. Ou seja, como construir presença sem perder a ética, mas também se posicionar desde logo. Então, o nosso convidado hoje é Kaique Melo, que é marketing, estrategista por natureza e analista por formação, atua na intersecção entre marketing e tecnologia, é graduado em análise de desenvolvimento e sistemas e atualmente finaliza sua 2ª graduação em marketing, focando em inteligência de marketing. Bem-vindo, Kaique. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar com você aqui hoje. Eu que digo. Então, vamos lá. Por que o estudante tem que pensar nisso antes de se formar? Vamos lá. Eu vou começar com uma frase que normalmente as pessoas dizem no final, mas quem não é visto não é lembrado. Né? E o marketing trabalha com isso. Marketing não é vender um produto só, não é empurrar um novo produto, uma nova marca. Não é só a gente estar trabalhando com varejo. Marketing é muito mais do que isso. Eu trabalho com marketing hoje muito mais estratégico e por trás de tudo do que com marketing só de vídeos. O marketing não é só vídeos. O vídeo é o resultado final. Mas como é que a gente constrói isso? Como é que a gente faz isso? Eu trouxe hoje aqui um diálogo bem bacana sobre marketing médico, que é uma coisa que eu acredito muito, que a gente se posiciona, principalmente no marketing médico, a gente está vendendo, mas a gente está vendendo saúde. Sim. A gente não está vendendo um produto, a gente não está trabalhando com marcas físicas, a gente está trabalhando com algo muito maior, que é a vida. Sim. Então, quando a gente está trabalhando com isso, a gente não está com varejo. Então, a gente tem que se mostrar e se vender de uma forma entregando saúde desde antes. Então, quando a gente está num ambiente corporativo, e para mim, o ambiente corporativo já começa antes de você se formar médico. Mas no momento que você assumiu a responsabilidade de fazer medicina, você tem que assumir a postura de um médico. Sim. Então, assim, não só para medicina, mas para várias outras profissões, a partir do momento que você entra e começa a fazer a sua graduação, você tem que se portar como tal, como um profissional que você quer ser. Não só na maneira de gravar vídeos, mas também como você se veste, é muito importante também. Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de profissional você quer ser lembrado? Isso diz muito sobre como você vai se portar no seu dia a dia. Então, não é só você chegar... e tem muitos, eu conheço vários, que fazem medicina e fazem muitos vlogs. É excelente fazer isso. Quando a gente está ali, principalmente no internato, fazendo estágio, é bem mais interessante para o público ver isso, mas eu vejo muitas pessoas se perguntando como é que se faz isso antes, quando você está em períodos iniciais. E você pode sim começar fazendo ali um Instagram profissional, que já pode se tornar o seu Instagram profissional mesmo após a formação, porque você vai gerar ali um currículo vivo de tudo que você faz. Você vai começar a registrar sua trajetória no seu dia a dia, do seu estudo, até você chegar em períodos superiores que você vai poder estar mostrando a prática, Claro que respeitando a ética. Pois é a construção da autoridade, Construção da autoridade. Eu acho muito legal quando você fala sobre isso, que a gente está vendendo saúde, vendendo esse cuidado, porque, de fato, existe uma exigência para o estudante de medicina, É muito singular essa questão, porque precisa construir uma confiança. E como construir uma confiança à distância, na tecnologia? É possível, mas como você está dizendo, é a ponta. Eu penso nisso que você falou como um iceberg, por exemplo. Isso. Você está falando daqui, mas realmente tem que ter esse embasamento e tudo mais. Por isso também que é tão importante, eu acho, você ter um conhecimento e não mostrar por mostrar. Porque isso, como você põe, é facilmente colocado à prova. Então, eu acho que já expressa algo. E como é que você vê, por exemplo, a diferença hoje do marketing médico e do marketing estudante de medicina? Que tem muita coisa em comum, claro, autoridade e tudo mais, respectivamente. Mas qual que é a diferença para você? Claro, é muito interessante você falar sobre isso. Porque quando a gente fala de marketing médico, a gente lembra, por exemplo, do Dr. Drauzio. Eu vou usar ele aqui como é o que eu mais acompanhei e como eu tive várias bases com ele. Ele já é formado, já tem toda a sua carreira ali consolidada. Sim. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa hoje se consolidando? Para o marketing, para estudantes de medicina, antes de se tornar médico, é muito interessante, como eu falei, a gente começar a
gravar a nossa trajetória. De que forma? A gente não precisa ficar preso só, por exemplo, no Instagram. O Instagram é uma das ferramentas, né? Para a gente poder firmar nossa imagem, né? A gente poder vender a nossa imagem. Eu falo muito que quando a gente segue uma profissão ou que a gente está acreditando em algo que a gente está fazendo, a gente tem que assumir posturas diferentes em cada ambiente. Então, o Kaique profissional que está aqui não vai ser o mesmo que vai estar relaxado. Não que eu seja duas pessoas, mas que a gente tem personas que a gente tem que ter o domínio nessa área. Como é que a gente se mostra? Como é que a gente domina essa persona que a gente quer criar? Bem, cada um tem sua personalidade ali e de como vai se mostrar. Muitos vão querer começar a gravar vídeos de dicas, mas claro que a gente tem que ter embasamento sobre. Então, aí a gente apresenta artigo científico, aí a gente apresenta pesquisa, aí a gente fala de alguém já consolidado, né? Até porque quando a gente é estudante, a gente tem que estar sempre embasado em alguma coisa, né? E aí também a IA está muito junto, não tem como eu falar disso hoje sem falar de inteligência artificial, né? Como tecnologia também, mas não é você colocar no ChatGPT, no Gemini, no Cloud e escrever, me dê um diagnóstico, me dê uma situação que eu possa falar. Você pode pedir, você pode começar a fazer um roteiro de personalização, de personificação do que você quer ser e seguir, mas tudo isso de maneira cuidadosa. Você não pode só chegar ali, utilizar a inteligência artificial para poder estar gerando uma persona e você seguir aquilo. Quem você quer ser? Né? Tudo tem que partir daí. E aí você vai trabalhar. Você perguntou o que é que diferencia, né, o marketing médico dos estudantes para medicina. É justamente você vai ter que procurar muito mais embasamentos como estudante e se mostrar, né, ter a sua personalidade e tentar o máximo possível trazer um domínio para aquela área, claro que embasado em alguma coisa, do que já você ser um médico formado, que você vai ter que estar embasando aquilo, mas você já tem sua imagem ali consolidada. Então, quando a gente começa a construir isso, de que forma? É muito importante o uso, por exemplo, de ferramentas como o LinkedIn. O LinkedIn, ele não é só para conseguir empregos. Eu uso o LinkedIn hoje como minha principal ferramenta de mostrar quem Kaique é de profissional. Então, aí eu vou lá, fiz algo profissional, eu sempre costumo criar textos meus mesmo, né? Às vezes eu uso a inteligência artificial para isso, para ajudar, mas eu sempre datilógrafo lá, coloco as imagens, coloco tudo que eu fiz, coloco o artigo. Tudo que você fizer, você joga no LinkedIn de forma profissional. O Instagram pode ser o seu álbum de fotos, por exemplo, do seu meio profissional estudantil. E aí você vai estar lá no estágio, vai estar lá no internato, você pode, claro que dentro das regras da CMF, né, respeitando sempre, colocar, né, o seu dia a dia, os procedimentos, falar também, principalmente. É muito importante que você mostre. Nem todo mundo gosta de aparecer, né? A gente tem que lembrar que o marketing, ele não precisa que você esteja 100% mostrando o seu rosto. Você pode vender essa imagem de outras formas, né? Mostrando o seu trabalho, o que você faz. Mas é interessante que você apareça também, dê suas opiniões, claro que diante do que você consiga falar e dentro das normas. Eu achei bem interessante algumas coisas que você falou. Por exemplo, a inteligência artificial hoje é impressionante porque o Instagram, ele é distante, mas ele também dá a possibilidade do acesso ao conhecimento de uma forma, né, mais muito próxima. Humanizada. Exatamente. Muito próxima. Então, desconstrói um pouco aquela ideia de uma medicina mais longe e traz para o cotidiano da gente, de quem pode ali se enriquecer, né, de acordo com aquele conhecimento. E eu acho muito interessante também a capacidade de humanizar. Você vê ali o médico, você vê, né, o bastidor, às vezes ele posta, o estudo de medicina, mostra como de fato é uma rotina, né, exigente. E eu acho que isso vai agregando também. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante também, me recorreu, foi que se a gente não se posicionar, o mundo vai posicionar a gente, né, de alguma forma. Isso. Então, se você não for se colocar ali, vai ter, de alguma maneira, essa forma, né, de um outro modo. Enfim. E aí, como você acha que pode humanizar hoje por essas plataformas? Claro. No passado, a gente tinha uma postura que os médicos eram seres inalcançáveis, né? A gente só conseguia encontrar eles
enfurnados em hospitais. Isso. E aí, depois de muita dificuldade para ter acesso, isso mudou com as redes sociais. Os médicos começaram a aparecer e, mesmo aparecendo, muitos deles ainda têm essa forma robotizada de tratar a saúde, né? Porque são pessoas mais velhas e que vieram de um tempo, de uma cultura diferente. Então, hoje, os estudantes, o que podem fazer para quebrar isso é justamente fazer coisas simples, como, por exemplo, a gente pode aproveitar o nosso dia a dia. Você vai estar ali fazendo um atendimento pediátrico, claro que a gente não tem seguir as regras, né, para poder mostrar, enfim, de menores e tudo, mas isso humaniza bastante. Né? A gente mostrar que está fazendo um atendimento ali, fazer um atendimento comunitário. Participei de um projeto recente, que foi uma caravana da saúde, que a gente levou, inclusive, vários estudantes de medicina, e lá eles fizeram muitas mídias sobre isso, falaram a importância, falar o que você sente quando está fazendo o que gosta é muito importante. Né? Então, a gente se está lá no momento e se mostrar mesmo, ser emotivo dentro da realidade da sua profissão é o que te aproxima das pessoas. Sim, exatamente. Então, assim, marketing é também não apenas se vender, como prestar um serviço a uma sociedade que demanda conhecimento e aquele conforto, aquela, né? Às vezes tem um post ou outro que, além de informar, ele também acolhe o paciente, né? E eu penso, não sei se você concorda, que quem se comunica bem aprende a raciocinar melhor. A gente tem aquela máxima de quem ensina e aprende estudando e tudo mais. Então, eu acho que também é uma forma de estudo ali para aquele estudante. E, aliás, é uma forma dentro do interesse que ele tem, né? Então, uma forma de se aproximando um pouco mais da área de interesse, de uma residência e tudo mais, e conhecendo um pouco ali. Você concorda com isso? Concordo. Quando a gente... É tipo estudar em voz alta. Estudar em voz alta, às vezes, ajuda, porque você consegue se escutar, se ouvir. Se ouvir é muito bom. Então, quando a gente está estudando e postando o que a gente estuda, mostrando para a rede o que a gente sabe, o que a gente está se tornando, criando esse currículo vivo, criando essa personificação de uma pessoa, do que quer ser, do que quer almejar do futuro, que é aquela coisa, se você quer um cargo, você se veste para tal. Sim. Então, quando a gente faz isso, a gente está quebrando da gente mesmo muitos paradigmas. Coisas que a gente, por exemplo, eu já fui muito tímido para marketing. Eu não tinha jeito para, por incrível que pareça, eu não tinha jeito para marketing on, né? Que era o marketing das redes. Eu sempre fui muito off. E quando eu comecei a frequentar locais mesmo, muitos eventos esses também de medicina, eu comecei a ter que me comunicar. Não só da forma de vídeos, mas também com outras pessoas no geral, entender novas culturas. Então, quando a gente conversa, né, no dia a dia, seja ali sozinho gravando um vídeo, a gente vai estar sempre revisando o nosso conhecimento. Sim. A gente vai estar ali mostrando o que a gente sabe para a gente mesmo e criando ali nosso próprio aprendizado, mas também vai estar ensinando para outras pessoas o que você está aprendendo, né? Sim. Então, isso é muito bacana. Então, às vezes a gente consegue ensinar... a gente aprende ensinando, não é muito disso. Aprender ensinando. Exato. Então, você fazer isso, você se mostrar nas redes, é você aprender também. Eu achei legal que você falou agora um pouco da tua trajetória, né? Do quanto que você não tinha essa facilidade e hoje você realmente tem. E eu acho um pouco que também o marketing médico, como eu falei, a necessidade de você falar quem você traz quem é o profissional do futuro. Isso. A gente não é mais aquele médico que só sabe medicina. Né? Acho que nenhuma profissão é. Chega a exigência, chega o novo. Se você não se posicionar, alguém vai se posicionar e talvez, né, de uma forma assertiva ou não. Mas você tem que se tornar um profissional do futuro. Como é que você imagina hoje que isso acontece, né, no marketing? O que é que você tem pensado sobre isso? Que pergunta interessante. Você falou uma coisa certeira. Quando a gente hoje observa as outras profissões, a gente vê que ninguém mais é só uma coisa. Né? E ninguém mais é só administrador. Todo mundo é administrador e tem contabilidade, todo mundo é marketing, tem outra formação. O mundo hoje, ele tem é um mundo de muitas formações e muitas informações. Sim. Então, quando a gente tem um mundo onde a gente tem muita coisa acontecendo, a gente acaba precisando evoluir. Né? Então, eu enxergo hoje o ser médico, né, do futuro
isso. Ser muito tecnológico, ser muito visual, ser muito conectado com o seu público. De que forma? É ali, é com marketing, é com publicidade, é com a proximidade mesmo do seu público. Às vezes não precisa... É claro que é muito importante, muito bacana se especializar. Hoje eu vejo todo mundo se especializando, médicos se especializando. Conheço médicos especialistas, inclusive na área da tecnologia e de informação também, e de comunicação. Então eu vejo isso como cada dia mais essencial. Então é muito bacana você ter ali, construir em volta do seu ser médico, preencher lacunas que você encontra dificuldades para atingir o seu público final. Uhum. Pois é, então a prestação de serviço, eu acho, não é para a comunidade, para a sociedade. Dentro disso, para um estudante que quer ser notado, que quer, né, contribuir, que quer de fato utilizar como canal de se posicionar, de ajudar as pessoas, o que é que você acha que dentro das possibilidades éticas hoje pode ser feito que vai ali chamar a atenção do público, né, mostrando uma rotina que tem as suas limitações também, mas como fazer aquele público chegar até o estudante? Muito bacana. O que ainda funciona muito como você falou, mostrar o dia a dia. É você estar ali com o seu paciente, junto do paciente, mostrar a sua atividade, mostrar a sua rotina mesmo. Cadê a sua rotina? O que você faz? Desde que você chega, seja no seu estágio, ou no internato, no hospital, na faculdade mesmo, o que é que você faz? Né? Então, quando a gente mostra isso, a gente está desmistificando aquele médico que a gente falou agora há pouco, aquele ser distante. A gente traz ele para o cotidiano. Quase um mito, né? Quase um mito. A gente traz ele para o cotidiano. Muita gente vai ver, poxa, então meu médico também, além de ser médico, ele vive? É gente? É gente. Além disso, ele tem um dia tão mais corrido do que eu já escutei muito isso. Né? Porque a gente vê, muitas pessoas sabem, pelo menos pelo que escutam, o quão difícil é ser médico, é a rotina do médico, mas não sabe o que tem até chegar lá. Né? Ninguém sabe. Muitas pessoas não sabem o quão estressante é a sua rotina acadêmica, por exemplo. Que se você não conseguir se posicionar também nessa rotina acadêmica, de saber ali como se portar também para você mesmo, porque eu sei o quão difícil é uma graduação muito complicada. Então, quando a gente se porta de maneira mais confiante mesmo, o que às vezes também traz isso. Claro que às vezes também ela pode, às vezes, dar uma conturbada com relação a isso. Você também não pode usar as redes esperando que seja mil maravilhas. Você não vai estar postando ali esperando que todo mundo vá achar aquilo fantástico e que ou não vai achar ou não vai falar nada. Às vezes também recebe vários comentários negativos de alguma forma. Às vezes acontece alguma situação e a gente não pode se deixar abalar com isso. A gente tem que lembrar que é uma ferramenta que a gente está utilizando ali, se for o seu interesse de formação médica, que a gente vai estar utilizando para fins acadêmicos e que você vai estar criando ali o seu futuro. Futuro esse que, claro, que acontece muitas das vezes contratempos. E aí o que a gente não pode desanimar com relação a isso. Porque a gente pode pensar também, tanta gente já faz isso, Kaique, por que eu vou fazer? Tanta gente já se mostra nas redes hoje em dia, já mostra o que faz. Mas você tem um diferencial, não tem? Sim. Você tem algo que você domina, de certa forma, você tem algo que você tem a mostrar. Tem espaço para todo mundo nas redes, é um mundo muito grande. Então, é você mostrar e ter personalidade mesmo, sabe? Maravilhoso. Eu achei super interessante essa questão, porque quando a gente começou falando, eu falei qual a diferença do estudante de medicina para o médico. Alguns pensam que, por enquanto, não é hora, porque talvez está tão distante do médico, mas isso de mostrar a rotina, de humanizar e, de fato, saber o que ele é. Não é fingir que é médico. Isso. É dentro da perspectiva dele fazer o que é possível para realmente se posicionar. Isso. Eu fiz aqui uma dinâmica. Imagina esse estudante, esse médico que quer crescer nas redes, que tem essa dificuldade. E eu procurei algumas questões. Então, eu pensei, como você ajudaria? O perfil só tem foto de jaleco, estetoscópio, café e legenda motivacional. Bacana. Falta aí uma prática, né? Falta aí uma prática, falta aí mostrar, como eu falei, mostrar o seu rosto, aparecer, seja num vídeo falando ali sua opinião dentro das diretrizes sobre algum assunto. Claro que sempre evitando polêmicas. Se você vai
mostrar a sua imagem profissional, é sempre importante ser parcial, né? Então, falta aí a sua personalidade. Você só é aquele jaleco ali que você está mostrando? Pois ou você é um estudante que tem foco nisso, nisso e nisso? Não, faço medicina, mas eu sou doido por pediatria. Eu faço medicina, mas eu sou doido para... quero reumato. Quem você é? Sim. Inspira ou cansa, né? De fato, qual a diferença de alguém que mostra a realidade ali, mas mostrando de verdade, né? Ou então tá cansando porque tá querendo, inclusive, mostrar que faz. Tem uma diferença, né? Mostrar para ter aprovação, mostrar para ter reconhecimento. Só para dizer que tá fazendo. Né? Exatamente. Eu acho que isso fala também do... O que é que te faz postar, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa que fica muito nítido quando você tá tem ali. que acreditar no que você está fazendo. Não adianta tu estar falando nada disso aqui se você não acredita. Pois se você não vai lá e faz porque você está acreditando. Então... Pois é. E, inclusive, e isso é muito importante a gente pensar, porque nas redes também aparece uma cultura da exaustão, né? Às vezes é aquele post, mais uma noite aqui, virando tudo mais, de uma forma de... Será que é isso que é a melhor coisa que poderia mostrar, sabe? Às vezes é melhor nem mostrar do que você mostrar algo que vai te deturbar como imagem. Então, é ter muito cuidado. É até isso que eu queria trazer aqui, nas falas, principalmente. Medicina é algo muito sério. Você não pode vender, como eu falei, não pode vender o produto. Você não pode falar ali que a sua solução como estudante é a única. Porque a saúde é a mesma, é um só para todos. Pois é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso... Beleza, a rotina é desgastante. Você quer mostrar isso de alguma forma? Faz um checklist do dia. É até muito mais motivador para você, porque você vai ver o que você está fazendo ali. As pessoas podem até ver o que está acontecendo, né? Que, tipo, hoje estudei de 5 da manhã à meia-noite. E aí, pô, claro que não é saudável, né? Pois é. Mas você pode fazer, em vez de você falar foi um dia cansativo, foi um dia chato, você pode transformar isso em sua visibilidade. Porque alguém vai ver isso e vai dizer, caramba, essa pessoa realmente está se esforçando para ser o meu médico. Sim. Já num outro âmbito, um perfil engraçado e viral, mas ninguém leva a sério. Como equilibrar o humor e a autoridade. Não sei se você viu, recentemente teve um perfil de um médico que estava explicando com bastante humor. Acho que na ginecologia, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, como sustentar a longo prazo essa autoridade? Bacana. O humor, ele é uma ótima forma de ensinar, né? De você passar para o outro conhecimento. Sim. Porque se torna algo prático, leve. Vai ser um conteúdo que prende. O humor prende desde há milênios, né? Você vai olhar ali, ainda mais hoje no mundo que a gente precisa de conteúdo rápido, né? De ver algo e sentir logo um prazer instantâneo do que a gente está vendo. Então o humor traz muito disso. A gente pode muito bem aplicar o humor dentro dos vídeos de saúde, é até inovador, porque a gente tem um paradigma de muito tempo que não, que saúde era só aquilo sério, só aquilo ali, centrado, nada além disso. Mas trazer o humor é uma forma de educar também o seu público e de criar a sua personalidade. Sim. Você perguntou como eu sustento isso a longo prazo. Quando a gente tem uma personalidade e a gente realmente acredita no que está fazendo, a gente consegue manter essa criação. Claro que vai ter algum momento que você vai faltar um pouco, talvez até de criatividade ali do que você está fazendo, até porque criatividade é uma coisa que demanda muito do seu cérebro. Então, quando a gente está criando humor, a gente pode dar uma cansada. Então, como a gente pode até mesclar, por exemplo, a gente pode ser que o nosso conteúdo não seja só aquilo. Sim. Para que sustentar a longo prazo, a gente pode mesclar com outras coisas. Então aí que entraria outras coisas, né? Que é mostrar o dia a dia. Talvez não fazer um vídeo de humor, talvez nem sempre. Talvez a gente mesclar fazer um... Saber quando, né? Saber quando. Fazer um cronograma. Realmente nem todos os temas vão caber um tema de humor também. Pois é. Nem todos os temas vão poder ser falados com humor. Então, fazer essa mesclagem de conteúdo ali pro dia a dia é o que vai fazer você conseguir manter isso mais. Eu achei interessante também, porque a gente recebeu uma pergunta no Instagram que dizia: marketing ajuda ou atrapalha a imagem do médico? Nossa, ajuda. Assim, o marketing, como eu falei, ele não é só vender alguma coisa. Ele é mostrar. Ele é construir identidade e valor em cima de algo. Então, se é algo que você está ali construindo sua identidade e seu valor, aumentando o seu valor, para que quando você já chegar como médico, você já não chegar no zero. Você já vai chegar com algo. Você vai chegar à frente das pessoas. Sim. Como eu falei, se você tratar a sua graduação desde o início, já como sua profissão,
diante do que você pode fazer, você já vai sair na frente de muitas pessoas, até porque eu sei que o mercado médico hoje ele está tendo uma grande concorrência ao longo dos anos. Então, você já vai sair na frente de milhares de pessoas. Então, o marketing hoje, eu não diria só que como ajuda, como é essencial como estudante. E qual que seria a estratégia mais inteligente? Não apenas mostrando a rotina, que é algo muito bacana, mas para aquele estudante que quer, de fato, ser diferente dos demais, né? Hoje. Bacana. A estratégia é realmente, como eu falei, a gente mostrar o que faz. Como assim, Kaique? Mostrar o que faz? É só meu dia a dia? Não. Hoje, na faculdade e no que a gente faz, a gente tem muitas oportunidades de mostrar o que a gente está fazendo. Como, por exemplo, a gente tem ligas acadêmicas, tem projetos de extensões. Às vezes a gente faz tanta coisa que a gente nem lembra que tanta coisa que a gente está fazendo. Sim. Tudo isso é um conteúdo, já é um mapa do que você fazer. O que eu estou falando aqui é que vocês não precisam criar algo novo para ser postado nas redes. Sim. Você já tem todo o conteúdo, você já é o conteúdo. É usar o que você faz no dia a dia, é usar o que você está criando, o que você está desenvolvendo, para poder e transformar isso de maneira acadêmica, de maneira visual e de maneira profissional nas suas redes. Seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja em qualquer outra rede que você vai... E não só essas redes, digo, que são importantes, tá? Porque se você, inclusive, se você for mais além e quiser um plano já bem mais definido de marketing, do que você pode atuar para poder já ter um público atingido X, você pode fazer um mapeamento básico do qual tipo da área que você está. Onde é que seu público está? É um público mais jovem? Vai encontrar muito público jovem no TikTok. Sim. Eu estou usando exemplos bem aqui. Um público de meia idade no Instagram. Um público mais idoso? Facebook. E às vezes, mas Kaique, eu não vou conseguir dar conta de gerar tantos conteúdos para tantas redes. Você não precisa fazer isso. O mesmo conteúdo que você posta numa rede, ele pode servir para outras. Mas depende do seu público que você quer alcançar. Sim. Entende? Eu acho interessante você falar sobre o público que quer alcançar, porque, de fato, alguns confundem e não têm um resultado. Por exemplo, um médico que fala para outros médicos, mas está ali na internet, no Instagram, a plataforma que for, querendo captar paciente. Talvez não seja a estratégia, né? É melhor adaptar para falar com o paciente, com a linguagem que seja clara para o paciente, para, de fato, conseguir se posicionar e conseguir o que almeja. Eu ia te perguntar os tipos de conteúdo que mais ajudam a atrair as pessoas certas. E eu acho que a tua resposta ela já traz um pouco isso, né? No momento que você está ali numa liga que provavelmente é do seu interesse, você já vai vivenciando e vivendo e pesquisando atrás do que aconteceu e compreendendo. E o tema meio que ele chega naturalmente, né? Pelo que eu compreendi. E isso vai gerar conexão com um público que se identifica, né? Isso. Tem uma frase, mais ou menos, que é um oceano azul muito grande, mas é importante incluir e encontrar o teu espaço nele, né? Mais ou menos assim, mas o sentido traz o quanto que é de espaço. Então, para você, o que separa um perfil bonito, um perfil que realmente gera confiança e como construí-lo ao longo prazo? Bacana. Como construir um perfil a longo prazo? Talvez aí tá uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida mesmo, que é a gente... Como é que nós podemos se portar diante da sociedade? A gente vai ver vários influenciadores, né, médicos mesmo, que eu quero ser que nem ele. Porque dá certo, o que ele está fazendo dá certo. Sim. Mas vai dar certo para o que você quer? Vai dar certo para a área que você quer? Como eu falei, a gente pode fazer um mapeamento do nosso público e, com base rápida, ver onde é que ele está. Então, será que ele está falando aqui no Instagram, eu estou atingindo o meu público? Ou será que era melhor estar no YouTube? Será que era melhor, meu público vai estar em podcasts? O meu público pode estar aqui. Então, quando a gente faz um mapeamento básico mesmo, juntando ali um mais com mais e vendo ali onde é que está o nosso público, a gente consegue começar uma base, né? Então, por exemplo, vamos lá, a gente começou ali no começo da graduação com o nosso Instagram, né? Fazendo o Instagram profissional. Então, ali a gente vai postar o nosso dia a dia, ou a gente vai postar nossos estudos.
E a gente já pode partir depois disso. A gente não precisa fazer tudo isso de uma vez. Você me perguntou de um plano de carreira. Então, a gente pode fazer o Instagram e depois que a gente já... aqui já estou me familiarizando, já estou conseguindo criar alguma coisa bacana, vou ali começar a botar, sei lá, meus artigos no LinkedIn. Clica ali no LinkedIn, né? Começa a alimentar com artigos. Poxa, mas eu também tem um projeto que eu estou vivenciando na faculdade, enfim, no projeto X, que eu queria fazer um YouTube. E a gente vai fazendo uma rede de redes, Sim, né? sim. Da tecnologia, que a gente consegue ter, quando a gente não percebe, a gente está pronto para tudo ali. Então a gente vai estar, claro que assim, a gente vai, e não, assim, não significa que a gente vai fazer um conteúdo X e vai permanecer naquilo para sempre. Porque às vezes nosso público não vai criar identificação com aquilo, mesmo que às vezes seja o público certo. Sim. Então você tem que ir nesse trabalho mesmo. É um trabalho de tentativa e acerto para a sua área, para cada área de quem deseja. Eu consigo já passar um mapeamento básico da minha área, do que funciona. Sim. Mas será que você consegue passar sem ter tentado da sua? Então, para a gente construir algo sólido, a gente tem que ir muito de tentativa. O principal é a gente começar a fazer parte disso. Sabe? Da gente começar a registrar tudo da melhor maneira que a gente consegue, mas também não precisa. Por exemplo, Kaique, muita gente vai ter dúvida. Mas qual é a frequência que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer isso todo dia? Eu não tenho tempo todo dia. Realmente, às vezes a gente não vai ter tempo de parar e abrir o Instagram e postar. Mas que parece uma coisa simples, a gente tem outras coisas no nosso dia a dia. Não precisa. A gente também tem que entender isso do nosso público, né? Muito isso vem do nosso público. Mas, se a gente está postando ali 2, 3 vezes por semana, o nosso algoritmo já vai nos tratar como usuário ativo. Já não precisamos ali tá toda hora e todo momento, todo dia, fazendo um post, por exemplo. E fazer posts pontuais, né? Conteúdos pontuais a longo prazo são muito melhores do que encharcar o seu conteúdo. Sim. Eu acho interessante o que você falou, porque, de fato, a minha experiência não é a mesma que a sua. Mesmo que eu esteja na mesma área, no mesmo segmento, mas não é a minha experiência. Então, de fato, o que dá certo para mim pode não dar certo para você. Então, você tem que ter essa experiência para poder saber o que é que funciona, o que é que não funciona no ambiente digital e no posicionamento. Isso me remete, por exemplo, à necessidade de construir uma estética, uma linguagem, seja via humor, seja via criatividade, enfim, mas construir a linguagem, né, que você vai se comunicar. Até porque, para você não ser uma persona, você não sustentaria um personagem há muito tempo nas redes, é importante que você tenha essa linguagem. Mas o que é que você acha, dentro da tua perspectiva, teu conhecimento, né, em marketing, que seria interessante que esse estudante soubesse antes de postar? Por exemplo, sobre desejo, sobre as dores do público. Que é esses conhecimentos que você realmente acha que é importante que se saiba, né, que tenha esse alcance? Muito interessante. Quando a gente quer direcionar, antes da gente postar alguma coisa, a gente sempre tem em mente um tipo de público que a gente vai atingir, né? Às vezes a gente está postando ali algo nosso mesmo, pessoal, a gente sabe que a nossa família vai curtir. Sim. E às vezes, não sei se acontece com você, aí você vai postar alguma coisa e sabe que alguns dos seus amigos vão curtir aquilo porque eles gostam da mesma coisa que você. Isso já é um pré-estudo do seu conteúdo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pega e já tenta ter ali um prelúdio do seu conteúdo antes de postar? Como a gente vai atingir esse público que a gente almeja? Mas pondo no local dele. Pensando, poxa, se eu tivesse essa necessidade do que eu estou falando aqui, eu ia consumir isso? A necessidade que eu tenho está nesse conteúdo que eu estou entregando? Né? A gente fazer essa inversão ajuda bastante na hora de atingir algo. A gente pensar ali se o que a gente está entregando de conteúdo, de imagem nossa para as pessoas, é o que aquele público que a gente quer atingir quer ver. De que forma? Uma linguagem mais comum mesmo, né? A gente sabe que se a gente está falando não para outros médicos, se o seu público for médicos, aí é outra história, mas se você estiver falando para não médicos, a sua linguagem ela tende a ser mais comum mesmo. Tem que ser algo que não para quem está ouvindo não pareça, sabe, poxa, o que é isso que ele está tentando passar? Eu não entendo. Eu sei que são nomes da medicina, mas o que é isso que ele está tentando passar? Então, quando a gente se comunica como o nosso público fala, isso ajuda bastante. Sim. Como, nesse caso, você poderia passar o teu público de passivo
para ativo? Estamos falando de estudante de medicina, mas se fosse um médico, por exemplo, como que ele passaria do público que só assiste e segue, sobretudo numa época de tanta agilidade e tudo mais, que reter a atenção é tão difícil, e converteria esse público em potencial cliente, alguém que realmente pudesse estar ali mais próximo? Claro, ótima pergunta. Eu uso de exemplo, de novamente, o Dr. Drauzio, né? Ele não fala em nenhum momento, consulte-se comigo. Sim, pois é. Ele está ali entregando o conhecimento dele, e é o conhecimento que ele entrega que faz as pessoas terem fascínio pelo profissional que ele é. E ele entrega de como? O público dele é um público que normalmente precisa dou um exemplo aqui, um linguajar mais tranquilo para entender. Então, é com isso que ele já construiu um relacionamento com o público dele e ele conseguiu gerar ali, ao longo do tempo, seguidores. Seguidores não só de números de Instagram, mas seguidores mesmo. Pessoas que perguntam ou que perguntam ativamente ou que querem ser clientes. Então, fazer isso de que maneira? Quando a gente pega e a gente faz um mapeamento básico, como eu falei, e entrega um conteúdo que nosso público está interessado, ele naturalmente já vai ter um interesse ali. Opa, tô ligado que esse conteúdo é bacana. Então, a gente precisa de ganchos. Ganchos como, você tem alguma dúvida? Entra no meu direct. Sim. Claro que isso, quando a gente está no nível mais inicial, mais baixo, é mais possível. Quando a gente alcança um nível muito alto, gerenciar um direct com 50 mil pessoas é bem difícil. Mas é uma tática. Quando a gente cria primeiro ali aquela identidade com o público do que a gente está passando para eles e chama eles a se comunicar mais perto de você, tô deixando aqui um contato meu. Um número. Números normalmente atraem muito mais pessoas do que e-mails. E-mails também tem aquela ideia que é muito longe, né? Que você vai mandar um e-mail e algum dia alguém vai lhe responder. Mas você não precisa também deixar esse número pessoal, não. Você também pode criar um número profissional. Sim. Né? Já entra em outra parte do seu marketing. Né? É ter ali outra pessoa ali para uma caixa de correio também. Faz todo sentido. Então, se a gente entrega ali, gente, quer ter dúvida comigo? Entra aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp, é esse aqui. Então, isso já gera ali, isso já quebra uma barreira muito grande da tecnologia. Já quebra, porque o seu direct está lá. Mas ele não vai de livre espontânea vontade se você não chamar. Ele precisa de um gatilho, entende? Então, é só você realmente tentar direcionar o seu público. Que é justamente a diferença entre compartilhar conhecimento, que é bacana, mas se posicionar, que é colocar, de fato, como especialista ou como alguém que tem alguma experiência, né? Isso. E tudo mais, que eu chamaria de honestidade intelectual. Né? Você ser honesto com quem está ali assistindo e confia no teu conhecimento, porque de fato você vivenciou aquilo. Então, eu trouxe aqui algumas situações reais de comentários que eu vi em algumas plataformas, Facebook também, e trouxe pra gente discutir a situação. Claro. Que era: sou estudante de medicina e tenho medo de postar, porque sinto que ainda não sei o suficiente. Parece arrogante falar de medicina sendo estudante. Bacana. Caramba. E aí eu vou usar um exemplo mesmo pessoal. Você se forma como uma profissão, você vai se sentir muito mais preparado para poder falar e quebrar o medo. Por exemplo, eu vou usar de exemplo. Eu comecei fazendo ADS e comecei a atuar como ADS antes de me formar. Sim. Então, essa minha atuação já como programador antes de me formar, mesmo sem me formar, já quebrou aquele meu medo ali de me mostrar algo da minha profissão. No médico isso não pode acontecer. Você não pode fazer medicina antes de se formar. Então, quando você está preso nessa barreira de o que fazer, tipo, eu tenho medo. Não tenho medo de falar, porque acho que vou falar alguma coisa errada. Você pode utilizar aí o que eu chamo de, que muitos conhecem, de networking. Sim. Né? Não é você estar forçando ali a pessoa que você quer puxar o conhecimento a algo. Por exemplo, é ótimo fazer amizade com professores, por exemplo. Não apenas por interesse, mas porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento de algo que você queria, que você quer. Então, você pode utilizar, claro que diante usando um professor como exemplo, mas pode ser um preceptor, pode ser alguém da sua área, que tire essa sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Você tem medo de passar o quê? Você tem medo de passar uma fala errada? Né? Eu tenho até... Aí eu entro com um pouco de medo de falar sobre inteligência artificial. É excelente. Mas eu também não posso ficar indicando que você vá lá, para tudo que você tiver dúvida, nessa área da saúde, você colocar lá para ter uma correção e falar. É uma coisa realmente
tem todo o cuidado, enfim, outros parâmetros a serem usados. Mas o que pode ser feito nesse caso é você realmente consultar a experiência. Se não é um chat, que não cabe nesse caso, pega um artigo, pega um estudo, realmente que está lá. A dúvida que você vai ter, ou algo que você quiser passar, está dentro daquilo. E no final você faz aquilo que eu disse, você embasa. Você diz, isso e isso, de acordo com tal coisa, com tal artigo, com tal estudo. Isso já quebra 90% dos seus problemas. Sim. Então, a arrogância seria fingir que sabe de tudo. Isso. Enquanto a autoridade é que você está ali construindo de diversas formas. Né? A outra situação é, tem um Instagram profissional, mas ninguém interage. Parece que estou falando sozinho. É difícil. Aí aquela clássica situação de criar conteúdo, entregar um conteúdo e não conseguir quebrar aquela barreira que a gente estava conversando. De, fala comigo. Por isso que a gente pode fazer, além dos ganchos que a gente pode estar falando com o público nos próprios vídeos, criar coisas simples ali de interação. Tipo, caixa de pergunta. Sim. Né? Criar um tema de desejo. Qual seria o meu próximo vídeo? Faz um vídeo ali de rotina. Gente, mais tarde vai sair tal vídeo. Vai sair tal postagem. E se mesmo assim esse público não for alcançado, será que ele é realmente o seu público mesmo? Será que os seus seguidores, as pessoas que estão ali no Instagram ou na sua rede, é aquele público que você estava querendo almejar? Ou eles são apenas números de seguidores porque gostaram de alguma coisa específica que você mostrou? Às vezes era uma foto de um jaleco, como a gente estava falando. Às vezes era a foto de uma aula. Às vezes você tirou a foto com alguém que ele conhece. Então é o seu público mesmo? Então depois de a gente entender, de a gente tentar fazer várias interações e realmente não sair do local, a gente também tem que se mostrar aberto a evoluir e começar também de como alcançar o nosso público. Poxa, será que meu conteúdo então ele está atraindo pessoas apenas que querem assistir e ficar caladas? Seria sobre a identificação, né? Isso. Talvez a identificação venha mais de como você faz aquele membro assistir, como que ele se identifica com você, e não o número de referências científicas. Algumas pessoas tentam recorrer a mais leitura, claro, maravilhoso, mas talvez seja ali a forma como você se porta, a forma como você fala, e claro, se, enfim, é o mesmo público, está alinhado com a tua perspectiva ali, porque, enfim, eu acho que tem que ter uma confiança no que você está falando, e a confiança vem, claro, muito do conhecimento, naturalmente, mas não é só. Não se confia somente em quem fala bem, mas quem realmente está ali entregando algo para além, né, daquele conhecimento. Outra questão foi, o meu conteúdo parece uma conversa ou um slide de congresso. Caramba. É porque esse é aquele clássico caso que você mesmo acabou de falar. É muito texto, né? Falta ali uma aproximação, falta ali uma linguagem que você mesmo se identifique. Porque não adianta você passar algo para o público que você não se identifique. Não adianta você construir algo, tentar se identificar com algo, porque eu vi, eu acho legal, eu acho que vão gostar, e nem você conseguir dominar aquilo. Claro que vai existir vários quesitos, pode ser não um caso dessa pessoa, pode ser que ela realmente só não esteja conseguindo encontrar uma maneira de passar o que ela está querendo passar. Mas aí ela pode passar isso que ela está fazendo de outras maneiras também. Sim. Né? Será que o Instagram é o lugar certo que ela está usando? Será que para esse tipo de coisa, uma palestra, um congresso não seria melhor um LinkedIn da vida? E tentar criar uma coisa mais simples e mais próxima do público no Instagram? Uma outra questão que eu iria te perguntar era o que você falaria para um estudante que você confia, sabe que estuda, sabe que se dedica, mas que ele tem vergonha de aparecer? Como que você falaria para ele aparecer, mas também qual é a técnica que você acha que ele poderia usar a favor? Eu acho que a técnica que eu usei comigo também, para poder começar a aparecer, já comecei falando não, já não comecei aqui sendo entrevistado não. Eu comecei bem tranquilo ali, eu filmava meu dia a dia, eu estava trabalhando assim na minha mesa em reuniões. Sim. Então aí, alguém filma, por favor. Tirava o áudio do que eu estava falando, que já também a nossa voz é uma coisa que nos traz muito medo também às vezes. A gente não consegue ouvir nossas próprias vozes.
Às vezes eu conheço pessoas que não gostam, gravam áudio e nem escutam. Sim. Só tem aquele medo da câmera, aquele medo da câmera, aquela fobia. Para isso, você pode começar do básico mesmo. Fazer uma foto, um videozinho sem falar. Depois tenta gravar um videozinho de 10 segundos, rapidinho. Algo, uma opinião sua, uma participação de algo que você fez, alguma atualização interessante da saúde. Coisa que você... E você pode fazer isso muito sozinho também no início. Porque o que mais dá medo, às vezes, é ter uma pessoa com a gente, gravando. Né? A gente ter outra pessoa vendo a gente falando, trava muitas pessoas. Então, às vezes, um tripé ajuda muito. Sim. Ou só alguns livros apoiados na sua escrivaninha na frente e você conversando sozinho. Sim. Isso ajuda. Para os telespectadores que estão nos ouvindo agora e tudo mais, e com base nessa conversa toda, tá com desejo de iniciar do zero, o que é que você orienta? Iniciar do zero? Vamos lá. Para iniciar do zero, a gente tem que, primeiro, antes de criar qualquer coisa, qualquer rede social ou qualquer... Qual é a base que eu tenho? O que é que eu quero fazer? Qual é o conteúdo que eu quero atingir? Fazer um mapeamento básico mesmo, quase como um plano de ação, se você quiser levar isso a sério mesmo. É você fazer um estudo como qualquer outro. E você pegar ali e dizer, não, veja, eu vou tratar sobre isso, isso e isso, eu tenho tempo de postar 2 vezes na semana. Porque quando você já tem tudo organizado, quando você cria é mais fácil. Porque quando você cria no Instagram e diz, eu posto depois. Sim. Você não posta depois. Você não vai nem começar. Nem pra academia você vai depois. Nem pra academia você vai depois, mas no Instagram. Então, realmente, quando você cria uma base ali, você consegue muito mais fácil de seguir algo, né? Pelo menos eu funciono assim. Tem pessoas que fazem o inverso. Vou me dar o start aqui, vou começar, vou criar a rede e depois eu vejo o que eu faço. Tem pessoas que funcionam também. Por que pra você funciona? Como pra você funciona? Sim. Você também tem que se entender nesse quesito. Porque é construção de algo novo também, né? Mas eu acho que começar também, o Instagram consegue te levar a ter mais presença, a desenvolver sua voz. Sim. Se colocar ali, leva a ter coragem, porque devagarinho você vai saindo da sua zona de conforto. Então, eu acho que o marketing também traz competências que a faculdade ela não consegue entregar tudo, né? Lógico, a faculdade não consegue entregar tudo. Mas ali o posicionamento consegue te fortalecer. Para finalizar, eu trouxe algumas questões que o pessoal do Instagram fez. Bacana. E, vou lá. Criar um perfil extra ou usar o próprio como profissional? Criar um extra, total. Usar o pessoal, como eu disse, não é porque você está sendo 2 pessoas. Mas é até uma sensação mais... Pelo menos eu sinto uma ótima sensação quando eu preciso postar algo no meu pessoal e eu não vou estar com medo de meus pacientes ou meus clientes me verem de tal forma. Né? Me verem, às vezes eu estou viajando e quero postar e eu tenho um atendimento na semana seguinte ou na passada e a pessoa pode olhar assim e dizer, poxa, ele vai voltar a tempo? Pois é. Então, distintos, total. Você pode criar um distinto, criar ali um para empresas. Um WhatsApp também, seguindo a lógica, criar ali empresarial, porque eu vou me usar de exemplo e eu estou errado nesse exemplo. Eu não criei meu WhatsApp profissional. É o meu mesmo. Eu não tenho mais um WhatsApp pessoal. Eu só tenho um WhatsApp que eu trabalho com ele e não tenho mais. Então, a divisão, nesse caso, é a melhor situação ali, para você poder gerenciar o que você está fazendo. Bacana. Outra pergunta. Ao gravar, que palavras devemos evitar ao apresentar um evento? Claro, para apresentar um evento, não é isso? Veja, o marketing não é um leilão, né? A gente não pode estar ali e querer oferecer coisas como, por exemplo, cura garantida. Não existe cura garantida. A gente não pode oferecer o único tratamento que resolve. Sim. A gente não pode falar. A gente não pode falar que é um resultado 100% definitivo. A gente não pode utilizar coisas que unifiquem, digam que o que você está fazendo é único, que só você faz. Porque milhares de pessoas estão sendo formadas também como médicos a cuidar das pessoas. E a verdade é que não existe só aquela coisa que você está tentando passar para o público. O que é uma inverdade, né? Essa é uma das proibições, né, do CFM. Você tem algumas proibições para citar para o pessoal que está começando agora e precisa ser orientado? Tenho. Além disso, para pessoas que têm consultórios, a gente não pode falar valores, né, muitas das vezes. Há consultas a partir de X reais. Né? A gente tem que
agregar. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa construção de imagem. Para que a gente não precise depender de falar e fazer promoções. Que não pode ser feito também. Agenda aberta. Agenda aberta. Eu sou a única pessoa que tem uma máquina X aqui no Recife. Eu faço seu raio-x e ele sai em 10 segundos. Não pode. Então, e além disso, eu tenho várias situações também que cabem nesse meio. Legal. E, por último, qual dica você daria para uma pessoa que quer começar um perfil profissional? Além da estruturação antes de começar, é ter a noção de que você está fazendo ali algo sério. Sim. Que se é a sua imagem que você está tentando passar como futuro profissional da saúde, você tem que levar o que você está passando para as pessoas a sério. Mesmo que no início tenha uma ou duas pessoas vendo, mas essa uma ou duas pessoas pode ser o seu cliente no futuro, o seu paciente no futuro. Então, você quer que seu paciente veja você tratando aquilo como nada? Acho que não seria a maneira correta. Se você vai começar, você acredite principalmente no que você está fazendo. É você acreditar que você está cuidando da saúde das pessoas e que você está criando ali um meio digital para expandir a sua forma de cuidar das pessoas. Sim. É com a vida, né? Eu acho que terminar com isso é bem interessante. Porque não tem como ser diferente. Marketing, mas saber o que é a prioridade ali quando se fala de saúde. Obrigada, Kaique. Nada, foi um ótimo. prazer. Foi um prazer. Se você assistiu até agora, muito obrigada pela atenção. Foi muito bom esse encontro. Espero que tenha ajudado para vocês também. Curtam, comentem e coloquem também suas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa levar esse conteúdo para vocês também. Muito obrigada, Kaique, pela atenção, pelo seu tempo. Fale suas redes sociais para que o pessoal possa seguir também. Nada, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui e compartilhar um pouco também com o público que a saúde hoje ela não é só... não é mais aquilo que ela era antes, né? Então, podem me seguir no Instagram, é Kaique.inteligência de marketing. Meu LinkedIn também está aberto, é Kaique Melo, com K, 2K. Então, foi um prazer muito grande estar aqui. Espero voltar outra vez, ter outra oportunidade. Com certeza.